Concordância verbal 7. Vale a pena você olhar passo a passo da primeira aula dessa sequência até a aula de hoje, porque discutimos em todas as aulas concordância verbal a partir da banca VUNESP. E a aula de hoje explora uma concordância muito repetida, muito comum em todas as bancas. É quando o pronome se tem o poder de indeterminar o sujeito. É o famoso se igual a pis, pronome que indetermina o sujeito. Vamos ler a proposta da banca? Ser fiel a si mesmo e aceitar as limitações. Tratam-se de coisas difíceis. E aí a proposta final. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão. Proposta certa ou proposta errada? E agora, o que há de especial nessa construção? O verbo está no plural. Vamos olhar o que há de especial? É o seguinte, você tem de enxergar o si pis e você tem que enxergar no momento da leitura. O que há em tratam-se de coisas difíceis quando você compara com trata-se de coisas difíceis? Olha, acredito que é a leitura morfossintática, ou seja, você tem que enxergar o verbo. Está ele aí olhando para você. Tem que enxergar o pronome si e tem que enxergar a preposição. Se esse trio estiver na frase, você tem o si igual a pis e o verbo obrigatoriamente no singular. É simples, é olhar primeiro para o verbo mais o si. Se for a dupla, VTI mais si, os outros dados são automáticos. Ou seja, você está diante do si que é pis, portanto pronome que tem capacidade, tem poder de indeterminar o sujeito, por isso sujeito indeterminado, e o verbo na terceira pessoa do singular. Meu amigo, se você disser para mim, não entendo isso, eu acho que é aceitar, a não ser que você tenha aquela falha morfológica de não enxergar verbo, não enxergar o pronome si e não reconhecer que o de é uma famosa, tradicional, popular preposição da nossa língua. Esse trio garante as outras informações. E aí vem uma pergunta, o que é o de coisas difíceis? Naturalmente, o de é preposição, coisa substantivo e difíceis adjetivo, o conjunto todo fazendo o papel de objeto indireto, e uma coisa que é muito estranha é quando você pensa que é sujeito. Por quê? Porque pelo menos essa lição básica de sintaxe, sujeito não pode ser preposicionado. Portanto, sempre que alguém propuser que esse pedaço inteiro que começa com preposição seja o sujeito da frase, você vai condenar. É proposta absurda. Quero fazer a seguinte proposta para você. Proposta de escrever frases simples no dia a dia e descobrir, pensar se elas são certas ou erradas. Por exemplo, você quer escrever uma placa, está reformando a casa, está reformando o prédio. O que você escreveria? Escreveria preciso de pedreiros? Interessante, não é uma frase popular, mas é corretíssima. Por quê? Você está usando o verbo precisar, que é tradicional transitivo indireto, com sujeito oculto eu, e naturalmente construindo uma frase na voz ativa. Aliás, se o verbo é transitivo indireto, a única maneira de construí-la é na voz ativa. E o de pedreiros é preposição mais substantivo fazendo o papel de objeto indireto. Portanto, nada contra essa construção. Se fizéssemos a frase do ponto de vista do nós precisamos de pedreiros. Perfeita também. Pode não ser a primeira frase, primeira ideia que nos vem à mente, mas não há erro gramatical. Novamente, o verbo transitivo indireto, sujeito oculto, nós e voz ativa. E o de pedreiros, preposição mais substantivo, objeto indireto. E agora vamos para uma proposta que você encontra muito nas bancas. E se a frase apresentada fosse essa: precisam de pedreiros. Naturalmente é uma frase correta. A primeira ideia que se tem dessa frase é que ela é estranha, contém erro, mas não é verdade. Por quê? Porque agora construímos do ponto de vista de sujeito indeterminado, com precisam correspondendo a eles. Portanto, continuamos com o verbo transitivo indireto, e agora o sujeito indeterminado, que não é indeterminado por meio do pronome si,
mas com o verbo na terceira pessoa do plural. Claro, voz ativa, e o de pedreiros fazendo o papel de objeto indireto. E agora vem a frase que, por alguma razão, pode ser por tradição, por repetição, é a primeira ideia que nos vem à cabeça, é a frase com a partícula se. E aí vem uma dúvida, precisam-se de pedreiros, assim, no plural, ou a frase tem que ser escrita no singular? Acredite, o plural é equivocado. O que é que mudou? Bem, agora você tem um verbo transitivo indireto com a presença do se, pronome que determina o sujeito, com sujeito indeterminado por meio da partícula se. E naturalmente impõe-se a terceira pessoa do singular. Nada mudou em relação à expressão de pedreiros, que continua sendo o objeto indireto. E aí vem a pergunta, se esse modelo é errado, qual é o modelo correto? Naturalmente com a frase, com o verbo na terceira pessoa do singular. Quer comparar novamente? Precisa-se de pedreiros é a frase correta. O precisam-se de pedreiros é a frase equivocada. Novamente, a frase tem de ser escrita com o verbo na terceira pessoa do singular, porque o se nos leva a essa condição, não há lógica de escrevê-la com o verbo no plural. Pronto, agora que você discutiu todos os detalhes, podemos voltar à proposta inicial. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão. O que você descobriu? Que é uma proposta errada. O erro é o verbo tratar, transitivo indireto, no plural, plural proibido, porque o se nos leva a escrever a frase obrigatoriamente com o verbo no singular. Pergunta para você, já se inscreveu no meu canal? Você sabe que ao se inscrever você ganha um professor particular de língua portuguesa, as aulas são simples e eficientes, as informações são seguras e o plantão tira dúvidas pela internet. 2 tipos de acesso, o gratuito, muitas aulas à sua disposição, e o acesso pago, quando você quer fazer aquela preparação ou mais demorada, ou mais segura, porque você tem um propósito, tem um objetivo, você quer gabaritar a prova de língua portuguesa. Até a nossa próxima aula.